Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o planejamento de 2023. Vou compartilhar com vocês alguns pontos que a gente considera interessantes, que a gente usa aqui para fazer os nossos planejamentos e que espero que deem certo para vocês também. Se necessário fazer algum tipo de ajuste também, acho que isso é importante cada um ajustar, né, conforme sua realidade. Enfim, esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais extenso, então pode haver algumas falhas aí no momento, né? Enfim, mas a gente vai tentar fazer a melhor transmissão de conteúdo possível, tá? Então, independente dos pontos, o que eu acho que a gente deve começar tendo em mente com relação à questão de planejar um ano, né? Ou planejar daqui para frente, porque essa visão é importante, não só o ano, né? É vocês começar pensando na questão de ter papel e caneta junto com vocês. Vai ser importante para a gente escrever e tentar criar, algumas pessoas podem chamar mapa de metas, mapa da felicidade. A gente já usou isso no nosso planejamento pessoal lá da nossa casa, é bastante legal, é bem bacana esse nome também, ou quadro de planejamento, enfim, o que vocês quiserem fazer, mas isso ser escrito, tá? Esse é um ponto bastante importante, porque vocês escreverem esses pontos vai fazer com que vocês fiquem lembrando deles e facilite na execução e no atingimento dessas metas, tá? Então, vamos a um primeiro ponto bem importante com relação a essa questão de planejar, né? E eu não vou falar só 2023, porque esse ponto se refere justamente a isso. A gente fala de planejar um ano, e isso é fundamental, que a gente planeje este período de 12 meses ou este ano, que a gente sempre divide nossa vida nesses marcos de ano, né? 2022 foi um ano bom ou ruim, 2023 vai ser um ano bom ou ruim, a gente sempre tenta fazer essa divisão. Mas a gente precisa, além de planejar o ano, e eu quero que esse exercício vocês façam, visualizar a vida de vocês num marco de pelo menos 5 anos, tá? Isso é uma coisa bastante importante, porque quando a gente planeja um ano passa voando e a gente precisa enxergar ele um pouquinho mais além. Então, minha sugestão como primeiro ponto de início aí, né? Pega papel e caneta, coloca lá, planejamento de 2023. E o primeiro ponto da gente colocar como visão é primeiro ano e depois do primeiro até os 5 anos. Porque se a gente não consegue planejar a nossa vida há 5 anos, a gente vai ter uma dificuldade de planejar sempre ela em pequena, vamos falar, não é uma pequena fração, mas em pequenas frações anuais, né? A gente tem algumas ações que a gente faz, por exemplo, alguma conquista maior que a gente gostaria de ter, né? Um exemplo é a casa, né? Muita gente sonha em comprar uma casa, enfim, e a gente pode conseguir conquistar ela em 2023, mas dificilmente ela vai ser um planejamento que foi feito no início desse ano para executar dentro desse ano. Tem que ser um planejamento de um pouco mais de longo prazo. Então é sim bem importante que a gente trabalhe sempre no nosso planejamento de vida, dos nossos projetos, das nossas empresas. Eu sei que muitas de vocês têm as suas empresas, têm os seus negócios, são empreendedoras. Então visualizar para daqui para 4 anos é um ponto bem importante. Então vamos lá, vamos trabalhar no ano de 2023, fracionado mês a mês, se vocês quiserem algumas coisas sobre conquistas, sobre metas, enfim. E aí depois, dali para frente, vocês podem colocar até 2025 eu quero conquistar a minha casa. Até 2024 eu quero ter trocado meu carro por um carro X, né? Isso é importante. E eu vou explicar num dos pontos daqui para frente que a gente tem que separar essas metas qualitativamente e ter planos, enfim, mas elas precisam ser mais específicas, tá? Então, esse ponto, trabalhar no 2023 e pensar em 5 anos, tá? O segundo ponto que eu tenho aqui para a gente trabalhar é com relação às metas excludentes, tá? Isso é uma coisa bem importante a gente visualizar e neste momento ser realista, né? Eu vou dar um exemplo sobre metas excludentes. Quando a gente vai planejar o ano, a gente pensa, eu quero esse ano trabalhar mais, quero ganhar mais, quero comprar minha casa, quero ficar mais tempo com os meus filhos, quero ir na academia, quero ser fit. Todo esse tipo de coisa, ela acaba fazendo com que uma coisa seja excludente. Por exemplo, um exemplo bem pontual, assim, eu quero ir morar na praia, mas eu também quero ficar perto da minha família, e minha família não mora na praia. Então, uma coisa exclui a outra automaticamente, tá?
E em relação à questão de trabalho, isso também é natural que aconteça, né? Eu quero trabalhar mais, quero faturar mais, quero ganhar mais, quero que a minha loja venda mais, o meu salão fature mais, enfim, tudo isso vai acontecer, mas se eu quiser colocar nesta balança, ficar mais tempo com meus filhos, ir na academia todo dia, a gente sabe que infelizmente isso não vai acontecer. Então a gente tem que ser realista e ter esse ponto como segundo ponto de cuidado e de atenção às metas excludentes. Quando a gente for colocar ali no papel as coisas que a gente quer fazer, ter esse cuidado, né, com essas metas excludentes. A gente não vai, infelizmente, o ser humano é assim, a gente não vai conseguir fazer tudo. Então esse é um ponto de atenção, e quando vocês conseguirem escrever as metas, onde que vocês querem chegar, o que vocês querem fazer, é importante que vocês consigam visualizar isso e separar, né, e tirar até o que é uma meta excludente. Isso aqui realmente eu não vou conseguir fazer. Isso é difícil da gente conseguir tirar alguma coisa da lista, mas a gente tem que ser realista ao ponto de saber que algumas coisas são possíveis e outras não, devido a algumas prioridades, né? O terceiro ponto, e isso é uma coisa legal, assim, bem bacana da gente de utilizar, né, como uma dica, digamos assim, é a gente se orientar como alguém ou se personificar com alguém. O termo até mais correto talvez seja se espelhar em alguém, né? Eu quero chegar ao patamar do fulano, do ciclano, tá? Isso é uma coisa legal para a gente fazer e usar como um espelhamento e pensar em alguns momentos assim. Eu vejo que uma pessoa pode ser famosa ou não famosa, enfim, né? Faz certas coisas e eu não consigo fazer isso, embora eu me esforce, enfim. E aí quando você vai fazer o teu trabalho do dia a dia, pensar assim, como é que é esse espelhamento? O que o fulano faria se tivesse na mesma situação que a minha? Eu vou usar um exemplo da venda das joias, por exemplo. A gente colocar lá uma venda de vender R$3.000 por mês das joias da VOC Joias. Nesse caso, você estipulou essa meta, vai fazer um plano, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, chega no momento, tem uma dificuldade, enfim, não está conseguindo chegar lá. O que o fulano faria para chegar nesse momento de conseguir atingir a venda de 2.000, 3.000, o que você estipular? Isso é uma coisa de psicologia, digamos assim, né? Que incrível como faz diferença quando a gente coloca em prática, né? A gente usar esse espelhamento, se orientar com alguma coisa. Eu não estou com vontade de ir para academia porque eu estipulei que eu vou emagrecer 15 quilos, mas eu preciso ir para academia, obviamente, precisa fazer dieta, enfim. O que o fulano que eu conheço, né, faria nesse caso? Porque a gente sabe que aquele fulano, enfim, ele vai para academia todo dia, tá cansado, porque todo mundo fica cansado, enfim, mas mesmo assim chega em casa e dá o seu jeito e vai para academia e faz a sua dieta, cuida da alimentação, né, e consegue fazer isso. Eu não consigo vender, o que o fulano faz, né? A gente tentar se espelhar em alguém. E vale a pena também seguir muitas pessoas que sejam referência no Instagram. É óbvio que tem muita poluição, nem tudo que está na internet é verdade, e muitas coisas não são tão simples quanto parecem, né? Mas a gente seguir alguns perfis legais, algumas pessoas que conseguem ter algum resultado nas coisas que a gente quer, faz toda a diferença. Por exemplo, eu quero ser fitness, vou querer malhar, perder peso, enfim, a gente tem que escolher alguns perfis, algumas pessoas que podem ser referência e utilizar como uma referência. Eu quero vender mais. Aí é um tema que abre muito o leque, tem muita gente que trabalha com venda, seja venda física, venda no digital, enfim. A gente conseguir selecionar alguns desses perfis, segue lá, começa a verificar o conteúdo que essas pessoas geram e aí sim usar as referências deles para conseguir construir o que vocês querem e chegar nas metas de vocês, tá? Então isso é uma dica importante, interessante, porque às vezes a gente acaba que usa o celular contra nós, né? A gente pega e entra no Facebook e me corrija se eu estiver errado, né? Ou me joga uma pedra, né? Mas acho que eu não vou levar nenhuma pedrada, porque a gente muitas vezes pega o celular, entra no Instagram, entra no Facebook, TikTok, enfim, esses afins aí, e o próprio WhatsApp, e acaba utilizando um tempo que a gente podia estar agregando alguma coisa para a nossa vida, para a nossa profissão,
vendo coisas que não agregam absolutamente nada, e quando vê, a gente, por incrível que pareça, passou 1 hora, às vezes até 2 horas ali, olhando aquilo ali, e nem percebeu o tempo passar. E nesse momento vocês poderiam estar utilizando esse tempo como uma referência de alguém que gera conteúdo, enfim, ver alguma coisa de fato interessante. Esse é um ponto bastante legal e de policiamento, né? Talvez uma das metas que muitas pessoas tenham que ter aí, que é uma coisa específica assim, né? É melhorar o uso do celular, porque o celular ele pode ser uma ferramenta maravilhosa, pode nos ajudar muito, ao passo que pode nos prejudicar demais, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar e utilizar da melhor forma possível, tá? Como um quarto ponto, a gente diferenciar algumas metas, e aí sim começa a ser um pouco mais prático, algumas dicas de o que vocês poderiam fazer, né? As metas quantitativas, qualitativas e o que é um plano, tá? O que eu vou explicar sobre isso? A gente precisa ter algumas metas qualitativas no sentido de eu quero faturar 400 milhões no ano, tá? Usar um faturamento bem alto, né? Eu quero faturar 100 mil, 50 mil, seja no salão, na loja, no negócio que vocês tiverem, ou especificamente só com a venda das semijoias, que é a nossa relação, né? Que é o que vocês fazem aqui. Então, o que vocês têm que separar, né? Eu quero faturar isso. Então, para mim faturar isso, eu vou ter que ter algumas metas quantitativas, né? Do tipo, para mim vender, vamos ser um pouquinho mais realista dentro da realidade de cada um. Eu quero vender 2.000 das semijoias por mês. Esse é o nosso ponto de partida, tá? Aí abaixo disso eu vou colocar assim, o que eu tenho que fazer, né? Para mim chegar a esse faturamento. Aí é um plano, né? Eu tenho que planejar isso. Como que eu vou chegar para vender 2.000, 3.000, 5.000, quantos vocês colocarem das joias? Ou seja lá, né? Quem tem loja de roupa, de acessório, ou quanto que eu vou faturar no salão, enfim, o que eu tenho que fazer para isso? Aí você faz um plano. Para isso eu vou ter que ligar para mais pessoas, postar mais coisas no Facebook, postar mais coisas no WhatsApp, chamar pessoas pelo WhatsApp, visitar mais pessoas, né? Quando a gente faz a venda em casa ou faz um trabalho em casa, visitar mais pessoas, abrir a minha rede de contatos, tudo isso é necessário ser feito para que você consiga chegar naquela meta de faturar 10.000 ou vender 3.000 de joias, enfim. E as metas quantitativas são quantas visitas eu vou fazer na casa das pessoas por mês, por exemplo, ou por semana. Por semana eu vou ir em 5 amigas minhas oferecer as joias. Isso é uma meta quantitativa. Eu vou mandar mensagem pelo WhatsApp para 20 clientes que já compraram de mim, ou que já vieram na minha loja, ou que já vieram no meu salão. Isso tem que estar no papel. Estando lá, a gente faz essa cobrança. Por isso que eu reforço a questão que eu comentei no início de vocês, de a gente escrever isso, né? Não ficar só no campo do planejamento ou na nossa cabeça, enfim, é bastante importante que isso seja escrito. Então a gente definiu isso, eu quero faturar tanto, pode ser esse objetivo maior, né? Essa meta maior, qualitativa, aí eu vou ter que fazer esse planejamento, nesse planejamento tem todas essas ações, que eu já dei vários exemplos, né? Das postagens, enfim, e a nossa grande sugestão é usar muito as redes sociais, porque elas fazem muita diferença. É na rede social que a gente consegue movimentar o físico. A gente posta na rede social e faz com que as pessoas venham até a nossa loja, venham até o nosso estabelecimento, né? E aí depois estabelecer as metas quantitativas. E essas vocês têm que fazer, né? Vocês têm que estipular e têm que fazer. Por exemplo, se você colocar lá que você precisa mandar mensagem pelo WhatsApp ou postar no Instagram todo dia, é uma quantitativa simples, é uma postagem diária. Coloca lá, coloca no teu quadro e você tem que seguir isso. O quantitativo é uma das coisas mais fáceis da gente acompanhar, né? Eu tenho que postar tantas vezes por semana. Você vai lá e faz isso. E isso vai fazer com que o teu plano estando sendo executado, né? Porque tá lá no teu planejamento fazer as postagens, chamar no WhatsApp, visitar as pessoas, tudo isso faz parte do plano. E aí você bota a quantidade e aí você chega naturalmente, digamos assim, naquele teu objetivo qualitativo, que é aumentar o teu faturamento, vender mais, ou chegar no número X de faturamento, ou de quantidade de clientes. Eu quero atender tantos clientes por semana, tantos clientes por dia, tantos clientes por mês, enfim. E aí a gente estipula isso. E aí,
também é possível, neste momento, de escrever essas metas, a gente conseguir quebrar algumas coisas. Por exemplo, eu escrevi aqui um exemplo bem simples de venda, né? Você quer vender R$ 1.500 reais por mês de semijoias. Quanto que você tem que vender por dia? Tá? Por dia dá R$ 72 reais, 71 e alguma coisa, né? Veja que 1.500 parece bastante para quem não chega nesse número ainda, né? Mas aí quando eu botei quantitativamente por dia, são R$ 72 reais. Isso, dependendo do valor da peça, pode ser que seja só uma peça ou duas, de um valor um pouco menor. Eventualmente, tu vai ter um dia que tu vai conseguir vender uma pulseira, por exemplo, de R$ 150 reais e vai até passar, você está à frente. Mas isso não significa que você deva deixar para outro dia para não oferecer, para não fazer, sabe, as coisas que você colocou lá quantitativamente. Você deve continuar isso obrigatoriamente, né? Para que se você conseguir um avanço maior num dia, você consiga no final do mês até ultrapassar essa tua meta, tá? Então, nesse momento de definir as metas, é bem importante você separar isso, né? Você quer chegar nesse ponto, você sabe que você tem que fazer um plano para chegar lá, porque sem o planejamento você com certeza não vai chegar. E aí depois você botar as quantidades nas ações que você colocou no plano. E eu já dei alguns exemplos, eu sei que vocês vão conseguir, na prática, escrever isso melhor do que eu, conhecendo a realidade de cada um, tá? Ponto 5, que é bem importante também. Listar o que pode te atrapalhar, sabe? Com relação a isso, a gente tem que ser bastante realista também e tentar agir onde a gente tem os nossos medos, né? E o que pode atrapalhar, por exemplo, num negócio da gente? Eu tenho medo de fracassar, né? Eu tenho medo de não conseguir vender. Num caso da vendedora, ir na casa de uma cliente, por exemplo, eu tenho medo de ir lá, de ela não me comprar, de eu não conseguir vender. O que eu tenho que fazer para eliminar as coisas que podem me atrapalhar? Então, começa por aonde? Listando o que você acha que vai te atrapalhar e aí depois colocando ações em cima de cada coisa que você acha que te atrapalha. Algumas coisas, obviamente, a gente sabe que elas fogem do nosso controle, que a gente não tem controle sobre absolutamente tudo, mas a gente pode se precaver de praticamente tudo pensando no que pode acontecer, salvo uma questão de uma pandemia que a gente teve aí, que passou, né? Graças a Deus. Então a gente entra numa nova realidade e isso é um fator externo realmente incontrolável. Mas os demais a gente sempre consegue fazer algumas ações para diminuir esses fatores. Então o medo de fracassar a gente tem que trabalhar internamente, né? A gente tem que fortificar a nossa capacidade de venda, de argumentação, conhecer mais o nosso produto. E aí automaticamente a gente vai vender mais. E entra uma parte que a gente deve fazer durante o ano aí, com relação a isso, de aumentar a quantidade de conteúdo repassado para vocês, com relação a essa questão da venda, para vocês conseguirem ter mais argumento. A gente deve passar informações, treinamento, né, informações da mesma forma como está sendo feito esse, para que vocês consigam, né, chegar no cliente e fazer uma abordagem que acabe mitigando esse medo que vocês têm de não conseguir vender, de falhar na venda, de não agradar cliente, enfim, esse é um exemplo, né? E outro é a questão da ansiedade, né? Tem uma frase que fala que pensar em correr uma maratona cansa mais do que correr a maratona propriamente. Então a gente às vezes se desgasta mais pensando nas coisas que a gente tem que fazer, na quantidade de coisas que a gente tem que fazer, do que propriamente fazendo. E muitas vezes essas coisas são leves, são tranquilas, mas é o nosso pensamento que acaba atrapalhando. Então isso a gente tem que trabalhar a parte de desenvolvimento pessoal da gente, para a gente diminuir, pelo menos, ou conseguir fazer com que essa ansiedade seja controlada. Isso é um fator bastante importante de sucesso em qualquer negócio, qualquer coisa que você vai fazer. Conseguir controlar a sua ansiedade. Seja lá fazendo algumas técnicas, enfim, ou até, se for o caso, o uso de algum tipo de medicação ansiolítica, né? Que às vezes é até necessário. Mas enfim, esses pontos sendo listados, aí você consegue fazer um paralelo. Isso pode me atrapalhar e isso aqui eu vou fazer para que estes pontos que podem me atrapalhar não me atrapalhem de fato. Isso é se antecipar, né? Volta a trabalhar sobre plano, sobre planejar, fazer planejamento. A gente está vendo o que pode
não necessariamente dar errado, não é esse o termo, mas é o que pode me atrapalhar, porque essas coisas podem eventualmente também não acontecer, eu posso conseguir melhorar nesse sentido, mas se porventura acontecerem, eu já tenho um planejamento para trabalhar com relação a esses pontos, tá? Esse ponto é bastante importante. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês sobre a questão de planejamento, de trabalho, enfim, e que ela é muito interessante, na verdade, é que assim, a gente não é pago normalmente pelo quantas horas a gente trabalha, né? A nossa remuneração, a proporção do que a gente ganha quando a gente é empreendedor ou mesmo quando é funcionário também, ela está muito atrelada à nossa capacidade de imaginação, capacidade de gerar as coisas, sabe? Tem gente que consegue ter uma boa renda trabalhando 2, 3 horas por dia, porque gera valor para os clientes, consegue atender melhor as pessoas, consegue desenvolver estratégias de venda, por exemplo. Vou falar na questão de vender, eu quero vender 10 mil por mês. A gente começa a fracionar isso por dia, né? Do mês por dia, por hora, por manhã, por tarde, enfim, e vai ver que eventualmente isso pode ser que eu consiga fazer uma venda só que demore 1 hora para ser feita e acabou, a minha meta do dia está atingida, né? Eu consigo gerar renda por essa minha criatividade, essa minha capacidade de gerar coisas e atender as necessidades do cliente. Então isso é uma questão bastante importante. Nas redes sociais vocês se desafiarem para o ano de 2023. Isso é uma coisa importante que eu gostaria que todas vocês se desafiassem, tomassem nota com relação a isso, né? E quem quiser, é claro, colocar ali como uma meta de vocês, aparecer mais nas redes sociais. E isso personifica o atendimento, isso gera mais valor para vocês. Eu vejo que muitos de vocês postam fotos dos produtos que tem da pasta, que recebe, enfim, compartilha as fotos que a gente envia e muitas não aparecem, ou a grande maioria, eu diria que 99% não aparece falando, comentando, mostrando, enfim. Vocês não têm noção do poder que isso tem. E isso vai fazer muita diferença nesse ano de 2023, eu tenho certeza. A gente vai entrar durante o ano em alguns módulos específicos aí para falar um pouquinho mais sobre vendas, sobre o uso das mídias sociais aí para fazer isso. Mas se aparecer no planejamento de vocês, acho que seria bem importante vocês já terem isso como uma meta de vocês, aparecer mais, personificar, né? É o Douglas, vendedor das joias, né? O vendedor da VOC Joias. Aparece, mostra o rosto, não só em fotos, mas assim, fala, sabe? Faz uma live lá com os clientes de vocês, gera conteúdo, aparece. E olha só, as pessoas falam, não vou fazer live, não vou postar porque eu posto uma coisa, tem 50 pessoas que veem minha postagem. Eu não vou fazer uma live porque na minha live vai ter 15 pessoas assistindo. Gente, vamos pensar o seguinte, você faz uma live, por exemplo, uma live com o objetivo de mostrar as peças e vender. Que loja que tem 15 clientes para ser atendidos ao mesmo tempo? Vamos pensar que essa é a realidade, né? Você está fazendo uma live de vendas, nessa live de vendas só tem 15 pessoas. Caramba, 15 pessoas, você desculpa, cortou aqui. Se você tiver na tua loja 15 pessoas para atender ao mesmo tempo, não é bastante gente? Claro que é. Então são 15 clientes que têm a oportunidade de fazerem compras. Então esse desafio do aparecer, de estar mais presente, de personificar essa parte do atendimento é uma coisa bastante interessante para vocês tomarem nota aí também, tá? Uma coisa importante que a gente pode comentar, isso depende da realidade de cada um, mas eu tenho uma meta minha pessoal, né, de trabalho, assim, a gente tem mais horas de trabalho, enfim, mas a gente estipular que eu tenho um projeto, por exemplo, de desenvolver essa parte do planejamento, vamos usar isso, né, esses treinamentos que a gente pretende passar para vocês, informações. A gente sempre ter 1 horinha por dia de foco total nos projetos que a gente quer desenvolver. Eu tenho o meu salão e eu quero criar um atendimento diferente, enfim, eu quero fazer alguma coisa legal, quero criar conteúdo na internet, quero aparecer mais, quero movimentar mais. Se você separar 1 hora, ou se dentro da tua realidade for só meia hora, tá?
pode ser meia hora, 20 minutos, o que você achar que é necessário para desenrolar esse projeto, esse processo. Foco total, ou seja, se você tem uma sala, fecha a porta, não atende ninguém, baixa a cabeça, concentração total. Isso vai fazer muita diferença do que você tentar ao longo do dia, em alguns minutinhos, e pincelando, agora vou fazer isso, agora vou pensar naquilo e tal. É melhor você focar totalmente durante uma hora as coisas que você tem que fazer e trabalhar nessas metas, acompanhar suas metas, ou seja, lá como eu falei, 20 minutos que seja, mas o foco tem que ser total. Isso eu tenho certeza que vai fazer diferença aí no planejamento, não, na execução de vocês, tá? O que mais que eu quero comentar com vocês? O último ponto, agora acho que a gente já pode entrar nele aqui, que é a questão de vibração. Cuidar da nossa vibração emocional. Pode ter gente que não acredite muito nisso, né? É uma questão mais pessoal mesmo, mas a gente considera aqui nos nossos planejamentos, eu na minha vida pessoal, acho que isso realmente faz sentido para mim e faz diferença. Se não fizer sentido para você, tudo bem, mas para a gente faz, então eu quero compartilhar o que a gente usa aqui, de fato, né? Essa parte da vibração emocional, ela muda muito a nossa vida, a nossa energia que está ao redor, assim, como a gente vibra emocionalmente, né? Tem uma história que eu ouvi, né, sobre um rapaz que estava falando sobre essa questão emocional, enfim, ele comenta que ele estava num dia exaustivo de trabalho, né, e participando de treinamento, dando treinamento e numa carga emocional pesada, assim, muita informação, muito cansado mesmo. E aí, indo para casa, ele pensou, caramba, eu vou ter que chegar em casa ainda, o meu filho, tem um filho de 3 anos, vai estar no 12, vai estar querendo a minha atenção, vai querer que eu brinque com ele, enfim, minha mulher vai estar cansada, cuidou dele do dia inteiro, vai querer passar para ele, passar o cuidado dele para mim, enfim. E aí ele tá vendo essa vibração ruim, sabe? Negativa, assim, e para chegar em casa, com certeza, o que aconteceria num caso desse? Seria ruim, né? Seria uma chegada em casa, com certeza não seria boa. E aí, nesse momento que ele se deu em conta, né, que a vibração estava errada, né? A gente pensar que o melhor momento do dia tem que ser o momento que a gente vai estar com o nosso filho. Então, no caminho, né, ele pensando sobre isso e tendo essa noção de quanto essa vibração emocional, de como a gente pensa e visualiza as coisas faz a diferença, ele mudou o contexto dele, pensou, não, caramba, meu filho é o melhor momento do dia, é ali que eu vou conseguir recuperar as minhas energias, enfim. E aí mudou essa vibração, chegou em casa, foi excelente, a criança veio receber ele brincou, assim, parece que recarregou as baterias, enfim. E essa vibração muda tudo no nosso contexto, na nossa vida. E a gente tem que controlar ela. E ter a capacidade de percepção quando essa vibração não está legal também, né? A gente tem que conseguir enxergar isso e trabalhar isso na gente. É um ponto bastante importante para vocês cuidarem, tomarem nota e tentar usar algumas coisas que são chamadas de âncoras, né? Com relação à questão emocional, assim. Essa questão do filho, por exemplo, né? Quando a gente tá cansado, enfim, tá naquele momento ruim, a gente tem uma foto, que seja no celular, se a gente tá no trabalho, no computador, do nosso filho, da nossa família, né? Isso com certeza faz com que a gente processe, né? E mude a nossa vibração na nossa saída do trabalho, né? Chegar em casa numa vibração legal. E no nosso dia a dia, do nosso trabalho, quando a gente conseguir ter essa âncora atrelada às nossas metas, é bem legal. Por exemplo, eu vou botar no meu planejamento que eu quero comprar uma casa nova, né? Então, eu visualizar na proteção de tela do meu celular, ou, sei lá, no computador, no caso de quem usa o computador, uma foto de uma casa que é o meu sonho. E isso vai fazer com que, se a gente estiver entrando numa vibe de uma vibração ruim, a gente usando essa âncora, essa imagem, né, esse desejo por isso, vai fazer com que a gente volte a subir. E a gente tem essa capacidade. E isso é importante a gente, né, ter essa consciência dessa capacidade de mudar a nossa vibração. São poucos os fatores externos que conseguem, né, nos derrubar mesmo. A gente sempre consegue nos recompor e aí mudar essa vibração. Com o uso dessas âncoras, que são essas imagens, as imagens são poderosíssimas na nossa cabeça.
É aquela coisa assim, de você pensar, se eu colocasse aqui na tela para você um monte de imagem de comida muito saborosa, com certeza você ia ficar com água na boca, ia ficar com fome, ia ficar com vontade de comer, se não ser com fome, né? E da mesma forma que você tentar trabalhar para que essa tua energia se canalize e a gente aumente a vibração, quando a gente tem alguns objetivos e essas âncoras de imagem são legais, né? Com relação à questão de venda também, se a gente quiser colocar no celular, na proteção de tela, tem a questão de viagem também. Ah, eu quero conhecer, sei lá, Maragogi, né? Caramba, bota ali no teu celular e isso eu tenho certeza absoluta que isso vai mudar a tua vibração. E quando tu pegar o celular na mão, às vezes tu nem vai se dar conta, mas tu vai dar aqueles 2 segundos de olhada para aquela imagem e processar aquilo, e isso vai te ajudar. Isso é bastante importante usar essas âncoras, tá? Com relação ao que eu gostaria de comentar com vocês, é basicamente isso. Estamos em 30 minutos, não vou me alongar muito mais do que isso, tá? Mas são algumas dicas que a gente usa, que a gente usou nesse planejamento do nosso ano, no meu planejamento pessoal. Estamos no início do ano aí, eu acho que elas podem ser executadas e eu tenho certeza, isso é uma certeza minha, que se vocês de fato fizerem isso, colocarem, principalmente como eu já comentei e reforço agora, colocarem no papel, isso vai fazer muita diferença. Então se desafiem, coloquem no papel, escrevam sobre isso, que vocês vão ter resultados. E aí fica o exercício, né? O exercício para finalizar a nossa conversa e vocês colocarem no papel mesmo essas metas de vocês. Então vamos usar um exemplo bem prático, né? Como já coloquei. Quero vender R$1.500 de semijoias todos os meses. Isso significa que eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar R$450. Então você coloca lá que você vai vender 1.500 e vai ganhar de comissão 450. Para isso ser feito, você precisa ter um plano. O que é esse plano? Eu preciso mostrar para 2 amigas minhas por dia ou por semana. Preciso fazer postagens no Instagram, no Facebook todos os dias sobre as joias. Preciso aparecer mais, isso é importante, como já falei para vocês. Preciso personificar ali essa venda, preciso aparecer mais. Disponibilizar outros canais de atendimento, vocês aparecerem no Instagram, no Facebook, as pessoas poderem chamar vocês lá. E aí, colocando essas ações, depois dessas ações, vocês vão quantificar elas. Então, aparecer uma vez por semana, postar todo dia, isso vai ser quantificado. E aí, vocês coloquem no painel de vocês, e aí vocês só têm que acompanhar. Essa execução vai ser por conta de vocês e vai ser simples. Então, esse é o exercício que eu quero deixar para vocês. E se vocês puderem e quiserem, que aí isso vai ancorar aí a questão, estou falando desse ponto da venda das semijoias, que é a nossa relação, né? O que a VOC tem com vocês, digamos assim. O que vocês querem fazer com esses R$450? E aí vocês podem ter essa âncora que eu comentei com vocês. Eu quero com esses R$450 comprar uma moto e pagar a parcela da moto. Então tá, então vamos usar a fotinha da moto ali, colocar impressa no meu painel, vou colocar a foto dessa moto na proteção da minha tela de tela do celular, não plano de fundo, tela de fundo, aquela proteção de tela bloqueada. Vou estipular isso como meta, vou andar com uma foto da moto dentro da pasta das semijoias, né? São várias formas de ter essas imagens como âncora para a gente enxergar isso. Eu quero pagar a faculdade, então esse é o meu objetivo, pagar a mensalidade da minha faculdade com a venda das semijoias. Isso funciona se você atrela a um objetivo específico de uma forma muito mais fácil. Eu tenho o exemplo da minha esposa que na época que fazia faculdade praticamente pagava a mensalidade da faculdade vendendo semijoias. Então o objetivo era esse, vender para pagar a faculdade. E aí se num mês a venda estava fraca, aí tem que ir para ação, pegar o plano, revisar e aí colocar em prática para que de fato quando chegue na hora de pagar o boleto da faculdade tenha esse dinheiro disponível. Ou que seja, eu vou pagar a metade da prestação do carro, vou pagar a prestação do carro, vou pagar a metade da prestação da casa, vou pagar a prestação da casa. Enfim, dependendo de valores, eu sei que com R$450 dá para fazer bastante coisa, gente. Não parece que não é tanto dinheiro, mas às vezes tem gente que faz financiamento de casa que a parcela é R$450, R$500 por mês e de um carro da mesma forma. Então, e a venda da semijoia é só R$1.500.
E veja como é fácil, né? Eu dividi por 21 dias, eu não dividi por 30, considerando que vocês não vão trabalhar com isso todo dia, dividir por dias úteis somente, né? Média de 21 dias úteis, dá R$ 72 por mês. Fazendo isso, fica muito mais fácil da gente enxergar a viabilidade nisso, e eu tenho certeza que se vocês se desafiarem, vocês podem, em vez de colocar 1.500, colocar 3.000 de venda, né? E aí ganhar R$ 900 por mês. R$ 900 eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na renda de todos vocês. Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês, dar essas dicas. A gente foca um pouquinho na questão da venda, das semijoias, da VOC, enfim, mas eu tenho certeza que isso ajuda em todos os negócios, em toda a vida de vocês, e eu espero de coração mesmo que vocês consigam fazer esse planejamento, tirem isso do papel. O que eu fiz lá na minha casa com relação à questão do planejamento pessoal, não da empresa, né? A gente chamou de mapa da felicidade, escreveu junto com os meus filhos e com a minha esposa. Isso foi um processo de construção em conjunto. E tá colado dentro da porta de um dos roupeiros lá, tá colado lá toda vez que é aberto lá. A gente vê aquele mapa da felicidade, tem algumas ações do ano passado que a gente não conseguiu executar todas, né? Ficou parcialmente executada, mas a maioria delas deu certo. E foi bastante importante a gente ter esse acompanhamento, a gente ter isso em mente, e fez muita diferença na hora da gente executar. Então espero mesmo, como eu falei, de coração, que vocês consigam fazer e que acima de tudo faça diferença na vida de vocês aí, tá? Muito obrigado, peço desculpa pelo tempo aí, porque já passamos de 35 minutos, mas espero que vocês possam aproveitar bem esse conteúdo. Um abraço.